Queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na sua Ângelos TV. A partir da Paus Livraria em Fátima, que convido desde já a visitar, se não conhece a nossa livraria, este nosso espaço, que é um espaço de evangelização também, para poder levar até si várias novidades editoriais no âmbito da fé. O que de melhor o mercado em Portugal, livreiro, publica sobre a fé e sobre a espiritualidade. E como em todos os programas, vamos ter também um convidado. Hoje será o Padre Alberto Mendes, da Ordem de São João de Deus, que publicou um livro há coisa de um ano sobre cuidados paliativos, diagnóstico e intervenção espiritual. Não vai querer perder esta conversa tão interessante com um dos autores do catálogo da Paulus Editora. Para além disso, outras novidades temos para lhe apresentar. São várias razões que tem para poder continuar connosco. Até já! Temos connosco hoje no nosso programa Padre Alberto Mendes, autor do livro editado pela Multinova, Cuidados Paliativos, Diagnóstico e Intervenção Espiritual. Um livro que foi apresentado um pouco em todo o país, por todo o país e também pelas ilhas. O Padre Alberto Mendes é sacerdote da Ordem Hospitalar de São João de Deus, é mestrado em Cuidados Paliativos, é formador, é capelão nas áreas de saúde mental e também nos cuidados continuados e cuidados paliativos. Padre Alberto, muito obrigado pela tua presença e, sobretudo, pela disponibilidade para poder vir ajudar-nos a compreender o que são os cuidados paliativos, qual é a tua área específica dentro dos cuidados paliativos, mas depois também dar-te a conhecer um pouco também a ti, porque o intuito do nosso programa é conhecer, para além da obra, conhecer também o autor. Natural de Amarante, desde cedo entraste no seminário neste caso na Ordem Hospitalar dos Antes, São João de Deus. eu fui seminarista na Diocese do Porto e depois mudei para os Irmãos de São João de Deus. O que encontraste nos Irmãos de São João de Deus que te tivesse fascinado? Sobretudo o carisma da hospitalidade, não é? Porque podia ser outra congregação qualquer, ou mesmo na Diocese, como padre, mas ao fazer uma atividade da juventude, já em 93, na Casa do Telhal, apaixonei-me pela forma como os irmãos cuidavam dos doentes, pela hospitalidade, e os seus colaboradores, voluntários, e a partir daí achava que a minha vocação tinha que ter alguma coisa mais prática ligada à área da saúde. E então o carisma da hospitalidade foi o que me levou mais, digamos assim, a essa opção por seguir Cristo segundo o estilo de São João de Deus na prática do cuidado aos outros. Então a área do teu apostolado, também da tua atividade, por isso tem a ver com a área da saúde. Exatamente. Porém, um tema muito específico e hoje em dia que marca a atualidade, a questão dos cuidados paliativos, que está intimamente ligada com a questão da eutanásia também. Porém, tu estudaste numa outra perspectiva. Sim, não foi propriamente a eutanásia, não é? Mas os cuidados paliativos são cuidados totais, globais, específicos de uma equipa bem formada a pessoas com doença crónica avançada e que necessitam de cuidados totais, globais, e que sejam direcionados a todas as necessidades que vamos detectando nessas pessoas, que não tem a ver só com a parte física, mas também a parte psicológica, social e sobretudo espiritual, que é aquela que eu desenvolvi mais, digamos assim, no meu trabalho e na prática, e tem a ver também com a minha área, não é? Da parte da espiritualidade e religiosa. E então a forma de cuidar dos outros em equipa, a parte espiritual em equipa também, não é só o padre, o assistente espiritual que faz tudo, que faz diagnósticos e que intervém, mas toda a equipa bem preparada e motivada para isso, sensível a esta realidade, pode fazê-lo e deve fazê-lo, aliás, para serem os bons cuidados. Este livro saiu em outubro passado, de 2016, e nas várias apresentações em que estive presente, os elogios foram unânimes em falar do método, da tua pesquisa, da tua investigação e o quanto existe de ti, do teu trabalho, da tua forma de te aproximares destes doentes em relação a toda a metodologia que tu desenvolveste neste livro. Queres-nos falar um pouco como é que surgiu então este livro, que é parte da tua tese, não é? De mestrado? Sim, foi o mestrado de Cuidados Paliativos na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa e que depois, na parte final, na segunda parte, em vez de fazer uma investigação, optei por fazer o estágio e o relatório de estágio, que depois surgiu o livro a partir daqui, com este título, Diagnóstico e Intervenção Espiritual, porque achava que, colocando a teoria e a prática junto, digamos assim, esta harmonia entre aquilo que sabemos e que vamos aplicar,
depois colocá-la, de certa forma, motivada também pelos colegas e alguns colegas professores e amigos que me motivaram a isso, a que colocasse por escrito, e surgiu também a ideia do livro, para que eles pudessem ver a prática daquilo que é possível fazer, não é? É apenas alguns exemplos. O livro abarca um pouco de tudo, digamos assim, é pequeno, é fácil de ler e muito simples, porque não é só para técnicos, mas para todo tipo de pessoas que cuidam das pessoas, pode ser familiares, pode ser voluntários, pode ser pessoas que não estão dentro da área da saúde e que podem aproximar-se do livro e desta realidade de uma forma muito simples. Não ficar com medo, que é uma coisa muito específica, que é, mas que ao mesmo tempo está ao alcance de todos. Já tive, por exemplo, familiares que, depois de o ler, disseram que olharam os seus familiares que estavam a cuidar de forma diferente, porque havia uma realidade que se calhar não estava a ser cuidada, não estavam a chegar lá, que teve mais com a espiritualidade, com o seu íntimo, com o sentido da vida, com o pai espiritual, com a harmonia, a forma de ser, que a nível físico pode estar muito bem já, não é? O controle sintomático está a nível físico, a nível psicológico e a nível social, quase tudo muito bem atendido, mas há sempre alguma coisa por resolver, questões que têm a ver mais com esta área. Então, o livro, no fundo, vem-nos ajudar nessa parte, na parte espiritual, mas, como digo, também em todas as outras áreas, que faz parte dos pilares de cuidados paliativos, que é, além do controle sintomático de qualquer área, que estamos a ver sintomas que necessitam ser cuidados, também a comunicação, a parte da ética, o trabalho em equipa, o apoio ao doente e à família em conjunto, porque não é só o doente, é a família que está a sofrer, portanto, abarca um pouco tudo isso. E depois uma parte também mais prática, que tem a ver com exemplos práticos, diagnósticos e intervenções espirituais, através de um instrumento de avaliação, em que, com a família ou com o doente, podemos detectar necessidades mais objetivas e depois, no cuidado, qualquer elemento da equipa, o responsável da área espiritual, ou o capelão, o assistente espiritual, pode ver essas necessidades, o diagnóstico feito, como qualquer outra área, e depois colocar a sua intervenção direcionada com esses objetivos, concretizar estes objetivos de se a pessoa tem falta de paz, se a pessoa não tem esperança nenhuma, se nessa escala nos vem dizer que é quase zero a sua esperança, se é que podemos medir, mas dá-nos algum dado. Nós temos que investir e cuidar para tentar que essa pessoa, essa família, consiga estar mais em paz e ter alguma esperança, não é? No meio da doença. Isso é um bocado difícil. Dizes no teu livro que sem a dimensão espiritual os cuidados paliativos estão incompletos. E aquelas pessoas que não creem, são agnósticos, como é que se pode ajudar nessa dimensão espiritual também? Ao falarmos de dimensão espiritual, pode estar incluída a religiosa ou não, por isso é que há essa diferença. E o título é Diagnóstico e Intervenção Espiritual. A espiritual é muito mais abrangente. De facto, há pessoas, e tem casos muito concretos, também no livro falam deles, em que, por vezes, a pessoa não acredita em nada, não tem nenhuma crença, não tem nenhuma religião, outras vezes tem, outras vezes é agnóstica, também é ateu, aparece um pouco de tudo. O que é que podemos fazer nesse sentido? Estamos a falar da área espiritual, de algo como um instrumento nos vem ajudar também nessa perspectiva do diagnóstico. Tem a ver com coisas mais abrangentes, tipo a paz, tipo sentir-se bem consigo mesmo, com os outros, pode incluir depois Deus ou não, lá está, não é? A esperança, o sentir-se amado, o sentir-se perdoado, que pode ser uma culpa psicológica, social ou espiritual religiosa, não é? Há aqui um mundo de coisas que é necessário ver bem o que é, de uma forma mais objetiva, depois podermos ajudar. Há casos que eu tive que muitas vezes há o psicólogo ou o assistente social que me poderia ajudar mais do que provavelmente da minha área espiritual e religiosa. Eram questões sociais, questões psicológicas que estavam ali, que necessitavam de ter uma intervenção mais específica de outra área. Daí a importância da equipa multidisciplinar, exatamente, não é? Que acaba por se complementar e ajudar uns aos outros. O trabalho em equipa. Sem trabalho em equipa também não há cuidados paliativos. Sem formação, sem cuidados paliativos, sem todas estas áreas integradas, é tudo muito parcial. Não estamos a falar dos cuidados totais que devemos falar e que devemos praticar nesta área, como qualquer outra área da saúde, não é? Também trabalhamos muito na área de saúde mental. Já estamos no mês de outubro,
temos o Dia de Saúde Mental e depois logo a seguir o Dia Mundial de Cuidados Paliativos, neste mês de outubro, e que, de facto, estão muito perto um do outro e são realidades que às vezes custam para qualquer cidadão e até fugimos delas muitas vezes, da doença mental, ou cuidados paliativos, uma doença terminal, e que aproximamos desta realidade só quando necessitamos mesmo. Por isso é necessário desmistificar um bocado esta realidade, tanto dos paliativos como da saúde mental, e que todas as equipas, todo o cidadão devia aproximar-se destas realidades de uma forma mais natural possível, não é? E até desde criança quase e jovens. Nós temos essa prática também nas nossas obras de São João de Deus, de fazer campos de férias para voluntários nesta área, e que às vezes vêm a partir dos 14, 15 anos e começam a interagir com estas pessoas, tanto a nível da saúde mental como de cuidados paliativos, de cuidados continuados, na área da saúde. E ficam a olhar o mundo quando saem de uma atividade desta forma diferente, porque às vezes nem pensam nela. Vão para a escola, têm as suas coisas, não tem ninguém doente em casa, nem nunca viram. Não se colocam estas questões. Nem se colocam, mas depois ao passar por aqui, neste ambiente, começam a ver a vida de forma diferente e vão crescendo de uma outra forma também. Os cuidados paliativos, como é que os vês na nossa realidade portuguesa e a nível mundial também? Estão a melhorar, mas, como sabemos, as pessoas queixam-se e muito bem, porque ainda há muitas Não é uma realidade em todas as cidades, em todos os distritos. Há um plano nacional que está a caminhar para isso, para que todos os hospitais, todos os centros de saúde, todas as cidades tenham cada vez mais pessoas formadas nesta área, equipas e até unidades, mas ainda não chegou àquilo que era necessário para que... Tem-te pedido bastante formação nesta área também. Regra geral, quando dás formação na área dos cuidados paliativos, na questão da dimensão espiritual, os cuidadores o que é que mais necessitam? Ou o que é que eles sentem que a nível de formação mais lhes faz falta? Toda ela a forma de cuidar das pessoas, mas nesta área concreta que eu estou mais ligado e que dou mais formação sobre ela, que é a parte espiritual, religiosa e o sentido da vida, todas estas questões que às vezes são difíceis de responder e que os cuidadores muitas vezes, e sem ser cuidadores, familiares e amigos, voluntários, de outras pessoas, se interrogam e fazem questões: como é que a gente consegue chegar lá, como é que podemos ajudar? Às vezes um sentimento de fraqueza, não é, perante os outros, porque não estamos a conseguir. Eu digo muitas vezes, às vezes o estar presente sempre, o fazer companhia, aliás, muitas intervenções estão aqui também, em alguns casos, é que a intervenção é apenas estar a escutar ao lado da pessoa, ou a tocar na pessoa, mostrar-se e sentir mesmo essa compaixão pela pessoa que está ali, que não abandonamos naquele momento, no momento que até ali estava tudo muito bem, não é? Tinha muitos amigos, muita família, é tudo festa, não é? E muitas coisas, mas a partir de um momento para o outro a pessoa se sente sozinha e sente-se num abismo. Então o que é que nós podemos fazer a nível de intervenção? E na formação colocam-nos estas questões. Então a ideia no fundo é tentar que a pessoa não é só profissão, mas vocacionalmente se sinta chamado para essa realidade. Eu estou para ajudar e de uma forma total e de disponibilidade total. Isso os doentes percebem muito bem, quando a pessoa está para cuidar, não só para tratar, não é? Porque temos que distinguir... Cuidar e tratar. E tratar ou curar, mas o cuidar está sempre e cuidamos sempre. Nunca podemos dizer em cuidados paliativos que não há nada a fazer. Isso é proibido, digamos assim, dizer. Porque há sempre alguma coisa a fazer, mesmo depois da pessoa partir, continuamos a apoiar, por exemplo, no luto, a acompanhar as famílias e... Sempre há alguma coisa a fazer, nunca podemos dizer que não. Que bela essa dimensão. A nível pessoal, como é lidar todos os dias, constantemente, com o sofrimento, com situações limite, no que diz respeito à vida? Não se fica afetado por isso também? Não se pode cair um pouco na depressão? Não se pode cair um pouco na falta de esperança também? Como é que tu lidas com isso? É complicado. Muitas vezes é necessário arranjar outras estratégias também, não é? Para podermos conseguir ultrapassar algumas realidades porque nos tocam mesmo. Porque, sobretudo quando são pessoas mais novas, com uma doença e que está a partir, digamos assim, com os seus filhos à volta e muito novos, tem alguns exemplos práticos. Claro que isso, muitas vezes, uma pessoa fica em silêncio quase sem conseguir dizer palavras. É melhor não dizer, porque às vezes podemos estragar muito mais com aquilo que dizemos que com o silêncio. E isso, muitas vezes, a sabedoria maior é estar em silêncio, presente com as pessoas e também para defesa nossa, muitas vezes, porque, de facto, é muito duro presenciar essa realidade e que é necessário, às vezes, muito apoio
Ainda há pouco tempo tive, por exemplo, uma família que juntaram-se todos à volta da cama da doente, pessoa consciente, católica, com o sacramento da Santa Unção. Quiseram também ler uma carta de despedida, que a própria doente emocionou-se e chorou, quase a despedir-se de todos, porque estava a aproximar-se, estava a pressentir, a equipa estava a pressentir também isso, que estava quase a chegar a hora. Tiveram tempo de fazer isso. E elementos da equipa, familiares, doente, é todo este trio, digamos assim, doente, família e equipa, que está ali presente numa realidade, numa circunstância vivencial de fronteira, não é? Que isto toca-nos a todos, e às vezes é um bocado duro, realmente é muito rico. Ao vermos uma coisa dessas, ensina-nos muito, aprendemos muito, e aprendemos a dar valor à vida e a ver as coisas e as pessoas e o mundo de outra forma, muito diferente também. Padre Alberto, muito obrigado pelo teu testemunho, muito obrigado por este trabalho publicado. Ficamos a aguardar por novos trabalhos, porque tens grandes dons para poder colocar à disposição da humanidade de hoje e com o humanismo tão necessário. Nós ficamos por aqui. Tem muitas razões para conhecer, adquirir e ler esta obra. Como disse o Padre Alberto, não é apenas para cuidadores, não é apenas para profissionais, mas todos, porque todos tocamos mais de perto em relação à doença e todos nós temos nas nossas famílias, próximo de nós, conhecidos, pessoas que doentes necessitam de outro tipo de cuidado, de outro tipo de aproximação. Fique connosco, pois temos ainda mais novidades para si. Aqui estamos, queridos amigos, como prometido, para vos dar algumas sugestões de leitura. São sugestões de leitura de novidades da Paulus, mas também de outras editoras, que queremos dar-vos a conhecer na esperança de que possam ser úteis para proveito próprio de cada um de nós que nos está a ver no nosso programa Livros com Fé, ou também que possa aconselhar algum familiar, amigos, conhecidos, paroquianos, uma boa leitura que possa ajudar a compreender melhor alguma situação ou até mesmo para um momento de prazer, um momento lúdico. Como é esta primeira novidade de que vos quero falar? Caminhos de Santa Maria, Fátima. É um projeto, como podeis ver, um livrinho pequeno que cabe no bolso das calças, no bolso do casaco, precisamente para nos acompanhar numa peregrinação a Fátima, numa visita a Fátima. E muitas das vezes temos um dia inteiro, ou 2 dias, ou 3 dias, e queremos integrar e dar a conhecer todo o património religioso e cultural que existe não só em Fátima, mas também à volta de Fátima. Por isso este livrinho, Caminhos de Santa Maria, totalmente ilustrado e que apresenta vários percursos, vários itinerários para poder descobrir a riqueza cultural e religiosa e artística que existe à volta de Fátima. O primeiro percurso é um percurso para a adoração de um dia. Para além de Fátima, num dia o que é que se pode ver à volta de Fátima? Fátima, Batalha e Alcobaça. São os 3 locais a visitar neste primeiro percurso. No segundo percurso, que já é um percurso para 3 dias, para além de Fátima, podemos visitar Orém, Tomar e Santarém, com toda a riqueza que cada uma destas cidades acaba por ter. O seguinte percurso, que também inclui uma duração de 3 dias, aí sim, de Fátima, já podemos visitar Leiria e Coimbra. Coimbra, a cidade do conhecimento, também ela muito marcada, obviamente, pela história de Fátima e pelas aparições de Fátima. O quarto percurso é um percurso maior, para 5 dias, em que se pode visitar, para além de Fátima, Batalha, Leiria, Nazaré, Alcobaça, Caldas da Rainha e Óbidos. São muitas sugestões, com ilustrações, com dados históricos, algum comentário também acerca das mais importantes obras de arte que pode encontrar em cada uma destas localidades e, por isso, um livrinho que nos ajuda a valorizar não só Fátima, mas toda a nossa riqueza histórica e artística. O segundo livro que gostaria de vos aconselhar, Dieta com Deus, 30 dias para curar a ira, a maldicência, a inveja e o orgulho. Eu sei que o verão já passou e, portanto, já não é tempo de dietas, mas quando se fala do espírito, quando se fala da nossa vida interior, então a dieta deve ser o ano inteiro, porque dieta com Deus significa convertermos-nos a Deus, convertermos aos valores de Deus, convertermos à vida que Deus quer que nós vivamos. Então, o intuito deste livro, cujo autor é um sacerdote paulista da Índia, George Caitolil, e ele
quer com este livro ajudar a curar as desordens espirituais que surgem também de comportamentos desordenados. Que tipo de comportamentos desordenados se podem ter? Comportamentos, obviamente, que vêm de maus hábitos e que muitas das vezes nos levam a ser agressivos com os outros, ou na forma de falar, ou na forma de nos comportarmos, ou até mesmo com gestos. Muitas das vezes, tantos juízos que se fazem dos outros, quanto mal, quanto a crítica destrutiva, às vezes sem pensar e sem notar, acaba por preencher o nosso dia e as nossas conversas também. Pois bem, então este livro em 4 partes pretende ajudar-nos a vencer a ira, a maldicência, a inveja e o orgulho. Por isso, na primeira parte, é um convite com exercícios práticos a serem feitos dia após dia, a passar da ira à paciência. Isto é, a passar daquela impaciência, da inquietação e até mesmo, muitas das vezes, da agressividade, a ter paciência connosco, com os outros, no dia-a-dia. Na segunda parte, passar da maldicência à conversa edificante. É tão fácil falar mal dos outros, só que muitas das vezes não nos apercebemos que aquilo que dizemos dos outros é o que nós próprios somos e às vezes não queremos admitir. Então há também aqui todo um conjunto de exercícios, de introspeção, mas também de análise espiritual e de ajuda espiritual que precisamos de ter para poder passar da maledicência para a conversa edificante com os outros. Há tantos temas de conversa que nós podemos ter e que são mais edificantes do que cair simplesmente na crítica fácil. Terceira parte deste livro, passar da inveja para a boa vontade. A inveja muitas das vezes brota de um coração que não é agradecido, um coração que não sabe reconhecer os dons que Deus nos deu, ou até mesmo que não sabe acontentar com aquilo que nós temos. E tantas das vezes há pessoas que com muito menos acabam por ser mais felizes. E então, nesse sentido, passar da inveja, isto é, do desejar aquilo que não tenho, mas que os outros têm, passar da inveja para a valorização do que o Senhor me vai concedendo dia após dia, que é tanto, para passar depois para a boa vontade. Isto é, não invejar aquilo que os outros têm, mas tendo boa vontade, completar aquilo que os outros são também. Por fim, quarta parte, passar do orgulho à humildade. O orgulho é quando estamos tão cheios de nós, que não há mais espaço nem para os outros, nem para Deus na nossa vida. E por isso é necessário um caminho que nos leva até à humildade. Humildade que vem da palavra humus, isto é, terra, ter os pés bem assentes na terra. E significa isto conhecermos bem a ponto de termos consciência de que não somos nem mais nem menos do que aquilo que nós somos e por isso não sofrendo nem de complexos de superioridade nem de complexos de inferioridade. Por isso há também aqui um trabalho para podermos passar do orgulho da autossuficiência para a humildade, para saber o lugar que Deus espera de mim para fazer bem aos outros. Terceira e última sugestão que gostaria de vos apresentar neste nosso programa de hoje chama-se Summa Angelorum, Unidos com os Anjos e os Santos, de um padre austríaco, Ferdinand Holbock. Este sacerdote foi doutor em teologia, já faleceu, mas deixou-nos uma obra muito válida. Doutor em teologia, professor na Faculdade Teológica de Salzburgo, foi reitor de seminário, foi cônego também da diocese, um grande devoto de Nossa Senhora de Fátima. Durante a sua vida peregrinou muitas das vezes até Fátima e aqui ficou muito tempo também, autor de vários livros. Então este livro é um tratado completo sobre os anjos. Atrevo-me a dizer que é o livro mais completo que existe no mercado português acerca dos anjos. E é uma verdadeira enciclopédia sobre os nossos amigos que Deus escolheu para colocar na nossa vida, que são os anjos. A quem lhe rezamos com muita frequência a oração, quer do anjo aqui, que em Fátima ensinou aos pastorinhos, quer também a tradicional oração Anjo da Guarda, minha doce companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Temos consciência de quem são os anjos que nos acompanham, quem são estes seres celestiais que Deus colocou na nossa vida. Então, este livro está dividido em 8 partes e cada uma destas partes vai abordar vários temas relacionados com os anjos. A primeira parte é a doutrina da Igreja sobre os anjos. O que é que a Igreja diz sobre os anjos? O que é que a Igreja acredita no que diz respeito aos anjos? A segunda parte são os santos do Antigo Testamento e a sua relação
com os anjos. Terceira parte, os santos do Novo Testamento e a sua relação com os anjos. E as partes seguintes são sobre os padres da Igreja e os anjos, os doutores da Igreja e os anjos, outros santos, inclusive beatos e servos e veneráveis de Deus, que relação especial tiveram com os anjos, estes grandes nossos amigos. Por fim, este livro, esta obra, apresenta várias orações aos anjos e, portanto, é um complemento, uma espécie de apêndice que esta obra apresenta, depois de nos falar dos anjos no magistério da Igreja, mas também na vida de tantos santos, tantos veneráveis, tantos beatos, apresenta-nos várias orações que nos ajudam a estabelecermos uma relação mais pessoal com os anjos e com o nosso anjo da guarda. Aqui ficam então várias sugestões de leitura. Espero sinceramente que alguma tenha agradado e que alguma possa ser útil e que pode encontrar nas nossas livrarias. O nosso programa desta semana, Livros com Fé, chegou ao fim. E espero que tenha sido agradável a nossa companhia e que tenha sido útil algum dos temas ou até mesmo das sugestões que lhe apresentámos. Mas estaremos cá na próxima semana e teremos uma convidada, Teresa Amial, uma escritora da Paulus Editora, sobretudo para crianças, com projetos muito interessantes que tenho a certeza que na próxima semana vai querer conhecer um pouco mais. Até lá, fica o convite para nos visitar numa das nossas livrarias Paulus, em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada ou em Benguela, em Angola. E pode nos visitar sempre no site paulus.pt, onde poderá encontrar não só as nossas novidades, mas tantas sugestões e tantos eventos que a Paulus Editora vai organizando e em que vai participando também. Desejo-lhe uma ótima semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.